Olá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo do Direito em Discussão. E como prometido no último vídeo, o tema de hoje vai ser sobre o encarceramento em massa e as medidas adotadas pelo Estado para enfrentar a criminalidade. Aqui eu vou expor um pouco sobre essa temática e vocês nos comentários podem continuar esse debate, fazendo os comentários que vocês acham pertinentes a isso, qual a opinião de vocês sobre as medidas adotadas pelo Estado, sobre o encarceramento, e nós continuamos esse debate através dos comentários. E se for necessário e pertinente, a gente continua, faz um vídeo 2 sobre essa temática, certo? Enfim, vamos lá. Quando a gente fala do encarceramento em massa, a gente tem que ter ideia, em primeiro lugar, de quem é o poder punitivo. O único responsável por punir e aplicar a lei hoje é o Estado. Não foi dado ao cidadão o poder de fazer justiça com suas próprias mãos, porque imagine o embaraço que haveria hoje na nossa sociedade se fosse legal você fazer justiça com as suas próprias mãos. Então, hoje, através da nossa legislação, das normas vigentes do nosso ordenamento jurídico, o único que pode aplicar a lei de punição e fazer valer a pena os mecanismos punitivos existentes no nosso Estado é o Estado, através das medidas que ele adota. Porém, um ponto a ser discutido no nosso vídeo hoje é essas medidas. A medida que o Estado tem encontrado hoje para punir o indivíduo que cometeu uma infração é colocá-lo em uma prisão, é encarcerar aquele indivíduo. Porém, hoje a gente percebe que, de tanto encarcerar, o Brasil ele tem um superlotamento em suas prisões. E esse superlotamento ele deixa o Brasil como o terceiro maior país com população carcerária, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Imaginem, um país que tem uma Constituição tão rica, tão diversa, amparada por princípios, inclusive o princípio da dignidade da pessoa humana, e vários outros princípios que norteiam o nosso ordenamento jurídico. Mas, enfim, o debate que nós vamos ter hoje é esse encarceramento em massa. Por que o Estado ele prende tanto? Será que não há um outro caminho para o Estado? Não é soltar, não é ser mais brando na aplicação da legislação, mas pensar em como está se prendendo, pensar em como estão construindo essa ideia carcerária. Porque é impossível você colocar um indivíduo no cárcere para possivelmente ser ressocializado e ele sair de lá pior do que entrou. Porque o que percebemos hoje também é que o cárcere ele serve como escola de criminalidade. Ele serve como uma escola para que a criminalidade ela se perpetue, para que a criminalidade ela cresça, ela evolua. Então, a ideia da ressocialização, a ideia de colocar o indivíduo dentro de uma prisão para que ele aprenda com aquele erro, com as medidas que o Estado deve adotar sobre ele, para que ele saia melhor do que entrou, para que ele aprenda algo, não é eficaz. A ressocialização adotada no Brasil, ela não tem um fundamento de melhorar aquele indivíduo em si, porque o Estado ele é falho nessa perspectiva. Se queremos ressocializar o indivíduo que entra no cárcere, a gente tem que garantir a ele meios para que ele se ressocialize. Mas não tem como. Por quê? Porque o Estado ele não aplica as medidas necessárias para que essa ressocialização ocorra. A falta de políticas públicas, a falta de mecanismos que equilibrem todo o sistema carcerário. No meu ponto de vista, eu acho que o sistema carcerário ele precisa passar por uma mudança. É necessário quebrar essa perspectiva de que o indivíduo ele tem que passar pela prisão para aprender pelo erro. Essa ideia de retribuição, de repressão ao crime, tem que ser quebrada, porque enquanto existir esse pensamento, a ideia de ressocialização ela não vai ter fundamento, a ideia de ressocialização ela não vai ter aplicação de fato. Por isso, é muito importante que, para esse encarceramento em massa, pasmem, a maioria das pessoas que são presas são pessoas pobres, pessoas negras e pessoas que não têm determinado conhecimento. O Estado, ele busca prender essas pessoas. A gente percebe também nessa temática que, de tanto prender essas pessoas, já virou um estigma.
Quando fala alguém foi preso, já se pensa logo, foi alguém pobre, alguém negro, alguém de baixa escolaridade que não tinha certas condições. Mas por que não tem essas condições? Porque o Estado, ele não é capaz de garantir, em certas vezes, garantias e direitos mínimos que todos os indivíduos deveriam ter. E o caminho que às vezes uma pessoa tem para ter, digamos que uma vida meio que adequada, é entrar na criminalidade. Porque imaginem, uma pessoa que entra para vender droga, uma pessoa que entra em uma facção, ela vai ter o seu rendimento todo mês. Então é mais lucrativo para ele entrar no crime do que ficar esperando o Estado tomar medidas. Não estou aqui apenas para criticar essas medidas adotadas pelo Estado, mas também para alertar de que o Estado ele precisa tomar medidas urgentes para mudar toda essa perspectiva que foi criada. O Brasil precisa ter um novo caminho, precisa evoluir. Porque se o Brasil ele é conhecido como o país da educação, o país tão rico, tão grande, tão diverso em todos os sentidos, por que também é o país em que há a maior população carcerária? Por que há tanta violência no Brasil? A gente precisa pensar nisso, precisa ter um debate mais objetivo sobre isso. Os nossos representantes precisam ter a ideia de que a população brasileira precisa ter segurança, precisa ter educação, precisa ter saúde. Mas antes disso, todos precisam ter seus direitos garantidos. E uma pessoa que é colocada no cárcere hoje não tem os seus direitos garantidos. Por isso que o encarceramento, ele hoje não é eficaz. E para quebrar essa ideia do encarceramento em massa, a gente precisa abrir a nossa mente e perceber e cobrar do Estado para que ele mude o seu posicionamento e faça de fato a ressocialização acontecer. Faça de fato a ressocialização se concretizar para aquele indivíduo que é pego diante de uma infração, que é pego diante de um crime, porque ele precisa ter uma nova vida quando passar dentro do cárcere e sair dele, porque não adianta ele entrar e sair pior do que entrou. Um ponto também que vamos discutir hoje, só que de forma um pouco menos objetiva e um pouco mais curta, para o vídeo não ficar tão grande, é o aumento da criminalidade no Brasil. Esse é um tema que causa bastante tristeza para nós brasileiros, porque acredito que hoje a maioria das pessoas vivem com insegurança. A maioria das pessoas não tem segurança de sair de casa, não tem segurança de sair e talvez voltar com o seu telefone, voltar com a sua carteira, voltar com algum bem pessoal seu. Acredito que todo mundo tem esse certo medo, principalmente aqueles que vivem em bairros menos favorecidos, aqueles que vivem em locais que não há um favorecimento tão grande para o desenvolvimento social. Por isso que o Estado ele deve olhar para essas localidades em que há a maior tendência da criminalidade. Porque o Estado ele tem que adotar medidas que sejam eficazes para que a criminalidade diminua, para que a criminalidade ela não seja tão crescente, para que ela não passe e domine toda a sociedade. Porque imagine a gente viver em um país em que a gente não tem segurança nem de sair fora, de passear. Isso não deveria existir. Por isso, vamos ter um debate mais amplo, um debate mais conscientizado de tudo isso que envolve o cárcere, de tudo isso que envolve as medidas adotadas pelo Estado e dessa violência que está crescendo no nosso país. Porque a gente precisa debater, a gente precisa compreender e precisa ter uma análise crítica de tudo que está acontecendo. Porque se a gente não cobra, o Estado possivelmente não vai fazer. Se a gente mostra que está muito cômodo tudo isso, como é que o Estado ele vai se movimentar para mudar a perspectiva? Então vamos buscar meios para que esse encarceramento em massa diminua e que todos realmente tenham a ideia da ressocialização aplicada. Porque não adianta, como eu já disse, colocar o indivíduo no cárcere se ele não vai ser ressocializado, se ele vai voltar à sociedade pior do que entrou. É necessário ter um olhar mais crítico para isso e precisamos adotar medidas para que essa criminalidade, essa violência que existe hoje no nosso meio social diminua.
porque não podemos mais viver como está. Bom, pessoal, esse foi um debate um pouco que curto, um pouco que meio objetivo. Busquei abordar esse encarceramento em massa, quem é encarcerado, essas medidas do Estado, e falei um pouco também da violência crescente. Para que o vídeo não se torne tão longo, não haja um debate tão extenso, eu estou encerrando por aqui. Mas, caso seja necessário, a gente faz uma parte 2 sobre o encarceramento em massa e todos esses emblemas que envolvem essa temática. Até lá!